Deus está no controle da história, mas as pessoas também são plenamente responsáveis por seus atos e terão de prestar conta deles. Vemos essa tensão na vida diária do povo de Deus. O livro de Juízes registra corretamente a história de Israel desse ponto de vista teológico. Sansão foi plenamente responsável por sua desobediência, mas em sua providência, Deus usou esse homem falho para livrar os israelitas da opressão. Lembrando que Sansão foi o último dos juízes e descrito nesse livro tem um caráter diferente de todos os demais. E isso provavelmente reflete a situação diferente em que a nação israelita se encontrava nessa época. Após uma sequência numerosa de episódios de abandono da fé em Deus, subjugações pelos povos vizinhos, clamor a Deus por ajuda e libertações por meio de líderes enviados por Deus, a situação estava diferente. O texto a descreve em apenas um verso. Os israelitas tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos, como está em Juízes capítulo 13, no versículo 1, que eu gostaria de deixar essa leitura quando diz que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Diferentemente de outros opressores, os filisteus não arrasaram as terras e culturas dos israelitas, apenas os mantinham subjugados e sem capacidade militar, e explorando-os como parasitas, ocupando as melhores terras na planície litorânea. Mas eles não desejavam exterminar os israelitas. Possivelmente nem teriam tanta população a ponto de conquistar e ocupar toda aquela terra, provavelmente proveniente das ilhas gregas, e tendo feito uma escala no Egito, os filisteus tinham uma cultura mais avançada, tanto na cerâmica quanto na metalurgia, o que lhes dava grande vantagem quanto a armas e equipamentos para a guerra. Pastor Rousseau Shedd, no seu comentário na sua Bíblia, ele vai dizer que os filisteus eram inimigos até a época do reinado de Davi. Oprimiram a Israel por mais tempo que qualquer outro opressor. Sua maneira de dominar, contrária à dos midianitas e moabitas e tantos outros povos que subjugaram Israel tantas vezes, a diferença dos filisteus para esses outros povos se realizava pela infiltração, casamentos mistos, comércios e outros contratos pacíficos. Eram mais perigosos porque ameaçavam dominar integralmente a nação. É Deus quem toma a iniciativa de intervir, o seu povo está totalmente conformado. E como ele faz para iniciar a libertação? Há uma mulher estéril que ainda usa sua lógica para tentar entender os propósitos de Deus. Ele faz conceber e dar à luz um filho que será extremamente impulsivo, extremamente forte e extremamente apaixonado. Sansão não tinha muito juízo, mas tinha muito sentimento. O sentimento que faltava em todo o seu povo. Juntamente com esse sentimento, Sansão tinha fé. Ele inclusive entrou para a galeria dos heróis da fé em Hebreus 11:32. A vida emocional a todo volume e o espírito rebelde, sem medo, eram o que a sociedade israelita não poderia cultivar na subserviência aos filisteus. Assim, Sansão incomodava os filisteus e incomodava também os israelitas, tanto que estes resolveram entregá-lo amarrado para os filisteus.
uma atitude um pouco parecida com a que teria os séculos depois com Jesus. Felizmente, Deus tinha outros planos e abençoou um homem extremamente passional e até imaturo, dando-lhe uma força descomunal, perturbando totalmente aquela ordem que realmente precisava ser perturbada e transformada para que pudesse haver um princípio de salvação, para que Israel não permanecesse subjugado como nação. Eu já caminho aqui para concluir esse áudio lendo o que diz o livro de Juízes, capítulo 16, versículo 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Estamos aqui diante de uma situação final, já na vida de Sansão, num pátio onde estava sendo humilhado e forçado a advertir a multidão. Sansão empurrou as colunas, deslocando-as de suas fundações e fazendo o terraço desabar, matando aqueles que estavam na parte de baixo. Deus respondeu à oração de Sansão, como ele fez aqui no capítulo 16, versículo 28. Nós vamos também encontrar o fato que tinham mais de 3.000 pessoas ali. Então, é dessa forma que Sansão conclui a sua missão e também destrói o poderio que os filisteus tinham, pelo menos ali em parte. Esse poderio vai ser totalmente destruído já com Davi, mas Sansão aqui, ele consegue concluir a sua missão e nós podemos olhar para esse juiz que liderou Israel por 20 anos, que liderou pela graça de Deus, que foi um homem escolhido por Deus e que nós respeitamos a soberania de Deus. Sansão entra para a história de Israel, está na galeria dos heróis da fé e nós louvamos a Deus pela liderança que ele tem dado a ele, que ele deu a ele e que ele tem dado a todos nós. Que Deus nos abençoe, eu desejo uma ótima reflexão e que possamos aprender hoje com a soberania divina. Um grande abraço, Deus nos abençoe. Amém.